E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho por que as coisas funcionam no Grêmio. Muitas vezes a gente coloca aqui, vai falando jogador por jogador, vai lá e diz assim, na categoria de base tem aquele jogador, tem aquele jogador, tem aquele jogador, e a gente coloca aí, sei eu, toda hora a gente está colocando um novo nome e passando para todos os torcedores uma leitura de que o Grêmio ele consegue ter uma linha de sequência, assim como se fosse uma base industrial de formação de atletas, mas as coisas muitas vezes a gente esquece porque a gente fala da parte individual, técnica do jogador, também a parte tática, mas esquece por que a gente chega lá. E quando a gente tem essa possibilidade, a gente precisa vir aqui e contar como funciona toda essa estrutura. E hoje o Grêmio tem um profissional que é um profissional renomado no Brasil todo, que tem o respeito do Brasil todo e que é talvez a ponta de todo esse elo que a gente está desenvolvendo hoje no Grêmio, que é o Thiago Gomes, o treinador do time de transição do Grêmio, do time sub-23, que o Grêmio mantém de forma definitiva, com uma estrutura muito bem montada e tem nesse profissional talvez um dos grandes expoentes dessa nova geração, talvez o principal expoente dessa nova geração. E para fazer esse conteúdo aqui, eu fui buscar um pouco da história dele, para que a gente possa também colocar para vocês um pouco mais do sucesso das categorias de base do Grêmio e, sobretudo, desse que eu costumo dizer que todo grande problema está exatamente nessa transição da base para o profissional. E o aproveitamento do Grêmio é muito maior do que a média do aproveitamento de todos os clubes. Exatamente porque tem nesse elo algo muito consolidado, muito pesado, muito forte. Thiago Gomes, para você ter uma ideia, a gente fala muito, treinador tem que conhecer boleiro, tem que ter olho. Thiago Gomes tem graduação em educação física, tem pós-graduação em preparação física, tem pós-graduação em futebol. O Thiago Gomes passou por Inter, por Atlético Paranaense, por Corinthians, por Bragantino, passou por Fluminense, tem experiência em times profissionais do interior do Rio Grande do Sul, passou pelo São José, passou pelo Pelotas, ou seja, conhece o lado grande de grandes estruturas e conhece o lado pequeno, lá o lado mais pobre. Foi campeão em categoria de base, por exemplo, da Copa São Paulo, foi campeão, que é muito importante se dizer, de Campeonato Brasileiro Sub-20, ou seja, conhece toda a estrutura de categoria de base do Brasil com títulos importantes nesses segmentos. E em cima destes processos, chega no Grêmio, vindo do interior, vindo do Pelotas, e começa a desenvolver também no Grêmio um trabalho de crescimento. Eu via há pouco um conteúdo no Clique RBS, do meu amigo o Rodrigo Oliveira, que é repórter muito conceituado na Rádio Gaúcha e também no Clique RBS, falando de um curso do Thiago lá na AFA, na Associação de Futebol Argentina. Esse curso do Thiago coloca inclusive possibilidade do Thiago trabalhar na Europa com esses carimbos, né, dessas instituições. Lembrando que o Thiago é graduado no curso de treinadores da CBF, tem licença A da CBF e, por exemplo, foi o treinador da seleção gaúcha sub-23 que venceu a seleção do Uruguai, a forte seleção do Uruguai sub-23, seleção essa que tem nomes aí que todos conhecem, que estão tomando o mundo, e a seleção gaúcha foi e venceu esse time, venceu com muita força a seleção uruguaia, mostrando também o talento do Thiago para entender os jogadores do mercado, a leitura do mercado, me parece a mais importante neste momento. Esse é um trabalho que a gente precisa valorizar e muitas vezes a gente esquece de valorizar e acaba visualizando ou vinculando tão somente a qualidade dos treinadores, dos jogadores e esquece um pouco esse suporte todo que o Grêmio dá e que tem na figura do Thiago, como eu disse, o ponto de encontro e de qualidade desse trabalho. Eu vejo isso com muito cuidado porque me parece que essa é a grande questão que a gente precisa desenvolver. Não existe a ponta se não existir essa estrutura por trás. E hoje, esse treinador, Thiago Gomes, me parece preparado para voos mais altos, para voos maiores. Ele está se credenciando internamente e também do ponto de vista de opinião pública, porque ele conseguiu fazer esse segmento aí, dando e aumentando o número de profissionais, de jogadores de futebol que ganham o profissional com mais chance de dar certo. Olha o valor disso.
pega um jogador de base, consegue fazer a transição de forma importante e transforma numa grande figura. Quantos não passaram pela mão dele para chegar no Grêmio e dar esse resultado que a gente está vendo, que é inclusive o resultado financeiro que o Grêmio tem. Muito importante essa lembrança e me parece que a gente consegue passar a partir daí uma condição de sucesso do Grêmio em cima também da sua capacidade de estrutura baseado no profissional Thiago Gomes. Vamos ficar de olho, agora vai se formar em mais um curso, mostrando também que é preciso estudar, é preciso estar atualizado e o Grêmio tem na sua estrutura de base o estudo como algo fundamental. A academia é muito importante, assim como a prática é também. O Thiago tem a academia e tem a prática. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.